Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, nossa última lição do nosso último trimestre de 2022. Lição 13 do quarto trimestre de 2022. Como você sabe, neste quarto trimestre nós estudamos sobre liderança e a nossa 13ª lição, nossa última lição, tem como personagem o Senhor Jesus Cristo e o seu modelo de liderança. Tenha mais tempo para estudar. Slides da EBD prontos para serem usados. Isso mesmo, você que faz uso de slides em PowerPoint na sua escola bíblica, tenha mais tempo para estudar, fazendo a assinatura do ebdenfoco.com para ter os slides em PowerPoint da EBD todos prontos para serem usados. Slides da revista CPAD são 100% da revista, com imagens de qualidades e editáveis. Você pode editar para atender a sua necessidade da sua aula, prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. Você pode baixar todos eles. O conteúdo da assinatura são os slides da revista de adultos, slides da revista de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, inclusive curso de capacitação para o professor. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984 24 41 20. Se você usa o slide produzido pela EBD em Foco, então tire uma foto na hora da ministração e nos envie para o nosso registro. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal, Marcos 10:45, está escrito: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós temos aqui um texto onde o Senhor Jesus, dentro de um contexto, é óbvio, ele afirma que a sua principal missão, né, a principal razão da sua vinda à Terra não era para ser como de um rei, de alguém que fosse arrebanhar multidões, sentar em um trono e ter um monte de súditos, né? Mas para servir as pessoas e dar a vida por elas, né? E este é o modelo de liderança de Jesus, um modelo de serviço e resgate através da própria vida. O resumo da lição nos diz: Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã, né? O principal aspecto da liderança de Cristo é, sem dúvida, o amor, né? O amor sacrificial, a entrega ao outro, a misericórdia, não a busca do reconhecimento, não a busca da própria satisfação, mas a busca do bem do outro. Os objetivos dessa lição, né, conscientizar a respeito da natureza da liderança de Jesus, compreender o modelo de liderança de Jesus e explicar que durante seu ministério terreno, Jesus foi um líder prático, o que é muito importante, um líder prático, um líder que está no dia a dia com seus liderados. O texto bíblico, João 13, de 1 a 15, né? Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já deve ter feito o estudo do texto, deve estar fazendo o estudo do texto para entender mais sobre o modelo de liderança de Jesus, que é um modelo servidor. Nossa introdução. Esta lição tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Veremos algumas características da liderança dele e que deve ser e deve servir de modelo para todos os líderes, que venhamos seguir o modelo de liderança deixado por nosso Senhor. Isso aqui é muito importante
Porque o comentarista ele diz que, nesta lição, nós iremos apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Se houver, na concepção de qualquer pessoa, especialmente cristã, alguém que tenha pisado essa terra, que seja maior e mais importante líder do que Jesus, então essa pessoa não deve seguir a Jesus, né? Nós, como crentes, Jesus é o maior em tudo, faz parte da nossa convicção de fé, compreender Jesus como mais importante, como maior entre todos. Primeiro tópico, a natureza da liderança de Jesus. A divindade de Jesus, né? Não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é. Por isso, antes de fazer uma análise sobre o modelo de liderança deixado por Jesus, é imprescindível que se faça uma reflexão a respeito de sua natureza, né? No Evangelho de João encontramos os 7 eu sou de Jesus, e cada um deles revela a sua pessoa, obra e divindade. Mas quem é Jesus e qual a sua natureza? Nós já falamos sobre os 7 eu sou, né? Quando nós estudamos sobre o Evangelho de João. Isso é muito importante que você estude sobre isso. Como fruto da revelação divina, Pedro respondeu a esta pergunta afirmando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração foi um reconhecimento público da divindade de Jesus. Por isso, todas as obras dele decorrem e refletem o seu caráter divino, inclusive as suas ações como líder. Isso é muito importante que a gente reflita, né? Jesus, ele é divino, né? Ele é o Filho de Deus. Como disse C.S. Lewis, ele não era um grande mestre, ele é o Filho de Deus. É inconcebível que alguém admita Jesus apenas como um grande mestre, mas sim como Filho de Deus. E como diz aqui o comentarista, uma vez que nós admitimos Jesus como Filho de Deus, nós devemos fazer uma análise da sua liderança também na perspectiva de sua divindade. O modelo de liderança que ele deixou deve ser o padrão de referência e ideal a ser alcançado, pois retrata aquilo que Deus espera de um líder, né? Jesus é o modelo ideal de liderança. Na aula passada, nós estudamos sobre o modelo de liderança de Paulo. Paulo afirmava que ele era imitador de Cristo, né? Então nós temos que aprender, pelo menos com Paulo, ao sermos imitadores de Cristo. A autoconsciência de Jesus. Uma das marcas mais visíveis e perceptíveis nas atitudes de Jesus é a plena consciência que ele sempre teve de que é o Filho de Deus. Mateus 11, 25 e 27, por exemplo, está escrito: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho a quiser enviar. Jesus está deixando bem claro que ele é o Filho de Deus, que ele não é mais um grande mestre, que ele não é uma pessoa qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele tinha consciência disso. O fato de Jesus ter encarnado não foi retirado dele a consciência de quem ele era na eternidade. O Filho de Deus, o Deus encarnado. Por diversas vezes a Bíblia mostra Jesus reafirmando a sua natureza, ou seja, ele não tinha dúvida de onde veio e nem de quem o enviou. João 16, 28, por exemplo, ele diz: Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ou seja, eu vim de Deus e volto para Deus. Tem uma observação muito legal que eu vejo quando Jesus diz que vai para o Pai, que Jesus nunca fala que ele vai para o céu. Ele sempre fala que vai para o Pai. Porque mais importante do que o lugar é quem está lá, né? Isso é uma boa reflexão. A serenidade e a segurança com que Jesus enfrentou o interrogatório de Pilatos é de impressionar. E isso se deu justamente pela convicção do mestre acerca de si mesmo
e de quem o enviou, né? João 18:38, por exemplo, diz: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, né? Quando foi inquirido por Pilatos sobre o assunto, ele diz que não haveria uma revolução, uma rebelião por parte das pessoas, porque não era esse o propósito de Jesus. O reino dele não era dessa terra, né? Ele é um reino espiritual que opera na vida das pessoas, no coração, na alma das pessoas, e não em um lugar geograficamente pré-estabelecido. Esta convicção de sua identidade deu a Jesus as condições necessárias para lidar com equilíbrio e tranquilidade com Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo, e com todas as adversidades que teve de enfrentar. Isso aqui é muito importante, o professor refletir com seus alunos e refletir, né? Da onde você veio, para onde você vai, quem é você? Isso é importante. A partir do momento que você identificar isso, a vida muda. A forma como você encara os problemas muda. Eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu fui salvo por Cristo Jesus, que eu sou amado. E por esta razão, eu não estou preocupado com a aceitação das pessoas. Eu não estou preocupado com a morte, porque eu sei que a minha vida está guardada em Cristo. Está guardada em Cristo, a minha vida não está na morte. A morte não tem poder sobre mim. A morte para mim é só o cessar deste fôlego, deste corpo. Mas como diz o apóstolo Paulo, esse tabernáculo aqui, ele é provisório, mas nós temos um que é eterno, que vem de Deus. Jesus mostra que o líder deve ter plena consciência da natureza do seu chamado e de quem o enviou, né? Isso é importante. As pessoas não descansam porque elas não sabem de onde vem nem para onde vai. As pessoas se perdem porque não têm consciência do seu chamado, não sabe quem foi que chamou, não tem consciência, não tem certeza, não tem segurança do seu chamado. Um líder que se perde é porque ele não entendeu quem ele é, ele não entendeu quem o chamou. Mas como diz aqui o comentarista, Jesus mostra que o líder deve ter plena consciência da natureza do seu chamado e de quem o enviou. Quando você sabe quem lhe chamou e quem o enviou, você descansa, você não fica a mercê das circunstâncias, você não vive em busca de aceitação do número de pessoas na sua comunidade, na sua classe, você não fica em busca disso nem preocupado com isso, porque sabe que foi Deus quem te escolheu e te chamou. Jesus e a consciência da sua missão. Além da consciência de quem ele era, né, o Filho de Deus, o Senhor de todo mundo, né, encarnado, Jesus também tinha certeza da sua missão. Por isso que ele diz lá no texto principal que ele não veio para ser servido, mas para servir, né? Porque a natureza da sua missão era a natureza servidora. Ele veio para as pessoas, né? Ciente de sua natureza e de quem o enviou, Jesus teve clareza a respeito da sua missão, ou seja, do que ele veio fazer ao mundo. Por isso ele não se desviou, por isso ele não se preocupou, por isso ele não entrou em desespero quando estava diante de Pilatos, por isso ele não se revoltou com Judas, por isso ele não se revoltou com Pedro quando o negou, porque ele sabia qual era a sua missão. A sua missão era dar a vida pelas pessoas. Esta consciência pôde ser vista nas palavras que dirigiu aos seus pais, quando eles o encontraram ensinando ao doutor da lei. Em Lucas 2:49. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu estou nesse mundo por causa disso e devo trabalhar nisso. Jesus ensinando isso para os seus pais e nos ensinando também, né? Nós temos um chamado, nós somos comissionados para pregar o evangelho, não para sermos aceitos, não para sermos, não para enriquecermos com o evangelho. Nós somos chamados para compartilhar o evangelho, ou melhor,
Como diz Jesus aos apóstolos, nós somos chamados para sermos martíria, para sermos testemunhas, para inclusive, se necessário for, morrer pelo Evangelho. A verdade é que em cada etapa de sua trajetória terrena, Jesus teve muita clareza acerca de sua missão. Compreender sua missão deu a Jesus as condições necessárias para realizar tudo com excelência. Qual o propósito, né? Qual o seu propósito de vida? Qual o seu objetivo, seus sonhos, né? Sabe aquela ideia idiota de que a gente tem que viver o momento? Pois é. E se a vida não for só um momento? E como é que você vai encarar o restante dela, o depois deste momento? É por isso que nós precisamos ter consciência da nossa vida. Nós precisamos ter consciência do nosso chamado em Cristo e não ficar por aí divagando, vagueando, né? Nós precisamos ter consciência do nosso chamado. O modelo de liderança de Jesus. Uma liderança fundamentada no amor. A liderança de Jesus é basicamente a principal característica da liderança dele é o amor, né? Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja, né? Como diz 1 Coríntios 13, né? O capítulo que é uma celebração ao amor, o apóstolo Paulo escreve, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada me adiantaria. Ele fala, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso nada me adianta. Isso é importante, né? É importante que nós aprendamos com Jesus que o perfil, a natureza, a essência da liderança de Jesus era o amor. Jesus viveu para o outro, como nós lemos no nosso texto bíblico sobre o lava-pés. Jesus deu exemplo de humildade e de serviço ao próximo. Tudo o que Jesus realizou em seu ministério terreno foi por amor. O amor é essencial para que o líder seja bem-sucedido. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. Né? Conta que a história da compreensão do amor, né? Na modernidade, por exemplo, né? e antes até, o amor foi estudado dentro das concepções platônicas, aristotélicas e cristãs, né? O amor dentro da concepção platônica é o amor do desejo. Confunde-se, né, o desejar, a paixão pelo amor, né? Que é aquela ideia, uma vez que você não tem, você ama, porque você deseja, e você só deseja aquilo que não tem. Então o amor platônico é aquele amor, né, na perspectiva do desejo, da vontade de ter o que ainda não tem. Aristóteles, né, na perspectiva aristoteliana, o amor era o amor pela posse. Se está comigo, se tem, se está presente, eu amo. Se não está, não amo. Eu amo a posse, eu amo a presença, não a existência, né? Então, essas eram as perspectivas. Parece até haver uma certa evolução na perspectiva aristoteliana para a perspectiva platônica, mas quando o cristianismo aparece, né, como Jesus aparece, a perspectiva sobre o amor muda, porque a perspectiva de Platão era o desejo, de Aristóteles era a posse, de Jesus é o bem-estar do outro, né? Jesus, então, o amor de Jesus e a sua liderança é pautada por esse amor, é o bem do outro. Por isso que ele lava os pés dos discípulos. Por isso que ele senta à mesa com pecadores e diz para os fariseus, misericórdia quero e não sacrifícios, né? Por quê? Porque o amor, porque a liderança de Jesus é baseada no amor, e o amor de Jesus tem como apontamento, tem como direção o bem-estar do outro e não o próprio. Uma liderança sacrificial. Qualquer reflexão a respeito da obra de Jesus em favor da humanidade, inclusive a sua liderança, deve começar com base em sua disposição em se sacrificar
pelo favor do outro. Eu acabei de falar sobre essa questão que a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a liderança de Jesus é exercida dentro da perspectiva do seu amor. E o seu amor é um amor pelo outro, pelo bem do outro, para que o outro esteja bem. Jesus não pensava nele, Jesus não estava preocupado se ele ia ser adorado pelas pessoas, se ele ia ser morto na cruz do Calvário. Ele estava preocupado em cumprir o propósito do Pai, de resgatar, de buscar, de tirar as pessoas da condenação eterna e da escravidão. Uma liderança em favor do próximo. O olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo, firmado no princípio apresentado a Abraão de que nele todas as famílias da terra viriam a ser abençoadas, né? O olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro, né? Jesus sempre esteve preocupado com o outro. Quando ele volta para o céu, a Bíblia diz que ele amou até o fim. É muito, mas é muito profundo quando você percebe as expressões de amor de Jesus para com as pessoas. O texto de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não há uma explicação, não há uma condição, uma capacidade, uma medida para contabilizar, para medir o tamanho desse amor. É um amor sem precedente, é um amor por todos, um amor gracioso, né? Mas esse é Jesus e esse é o Evangelho. Nós precisamos entender que como líderes e também como cristãos, o exemplo que Jesus nos dá em relação ao amor é um exemplo de serviço. Isso é importante, que nós líderes reflitamos sobre isso. Nós não somos discípulos dos mestres fariseus. Nós não somos discípulos de Herodes, de César. Nós não somos discípulos de Pilatos. Nós somos discípulos de Jesus. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque todos esses outros, eles queriam tronos para estarem sentados nos tronos e as pessoas se ajoelhando diante deles. Jesus, por mais que como Deus, ele seja merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, da nossa devoção, ele veio antes disso, antes de pedir isso, ele veio lavar os nossos pés, ele veio cuidar de nós, ele veio nos tirar do lamaçal do pecado. Ele, antes de pensar na glória para si, ele pensou na nossa cura. Ele, antes de pensar na sua exaltação, ele pensou no nosso resgate, na nossa salvação. Jesus viveu e nos ensinou que o seu amor é um amor pelo outro, pelo bem do outro, para que o outro esteja bem, para que o outro esteja satisfeito. Se o objeto do meu amor não estiver bem, eu não posso estar feliz. Se a esposa que amo não estiver bem, eu não posso estar feliz. Se o filho que amo não estiver bem, eu não posso estar feliz. Se a minha comunhão com Cristo não está plena, não está de acordo com a Bíblia, eu não posso estar feliz. Então, o amor de Cristo nos ensina que o amor de Cristo está em busca, ele trabalha pelo bem do outro, e a alegria, a felicidade de amar é quando o outro está bem. O Senhor Jesus disse ter recebido a unção divina com o propósito de abençoar as outras pessoas. Esse é o propósito do amor de Cristo, abençoar as outras pessoas. Não é para nós mesmos. Isso é complicado da gente falar, mas a gente precisa falar. Como as pessoas, como os líderes religiosos de hoje não estão preocupados com as pessoas. Me lembro de uma canção da dupla Os Irmãos Levitas, onde ele diz assim: organiza um grande evento, põe uma bela foto no cartaz. Esse é o seu momento. Se alguém vai ser liberto, tanto faz. Essa é a realidade das lideranças evangélicas na maioria das igrejas no Brasil. Mas esse não é o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus é a salvação do outro, é o cuidado com o outro. Ele reconheceu estar cheio do Espírito Santo não para fins pessoais.
Olha que maravilha! Mas para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. Foi para isso que ele foi ungido. Foi para isso que ele veio à terra. Por que que a maioria das lideranças parece ignorar esse texto? Por que que a maioria das lideranças parece que nas suas Bíblias não tem esse texto? Isaías 61, de 1 a 3, o texto na íntegra diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do Senhor, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha só, Jesus é glorificado quando nos abençoa. Jesus é honrado quando ele vê o nosso bem. E é assim que ele age. Ele age para que nós estejamos bem. Terceiro tópico. Jesus, um líder prático. Um líder próximo de seus liderados. Isso é muito importante. Eu entendo também que essa questão do líder estar próximo dos seus liderados, eu entendo numa perspectiva também que a gente precisa ter cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer a leitura correta do relacionamento do liderado com o líder. Eu falo isso porque eu vejo isso na minha igreja. Tem pessoas que são amigas e parentes do meu pastor e elas não conseguem fazer essa distinção. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que endeusar líder, muito pelo contrário. O pastor não é Deus, ele não é sacerdote, sumo sacerdote, ele é um servidor da igreja. Mas na hierarquia da organização, ele precisa ser tratado de uma forma respeitosa. Ele não é o nosso colega. Dentro do contexto das suas funções, ele precisa ser honrado e respeitado como manda o figurino, como manda a regra. Mas tem gente que não consegue fazer essa leitura. Ele sofre por isso. O pastor sofre por isso. Às vezes tem pastores que se isolam, que ficam longe dos liderados para evitar esse desrespeito. Por que é desrespeitoso? Então nós liderados, né, nós estudamos na lição sobre a liderança de Paulo, que antes de nós sermos líderes, precisamos saber ser liderados também. Né? O tema, o título do nosso subtópico aqui, um líder próximo de seus liderados. Às vezes é difícil, porque os liderados não têm consciência, não fazem essa leitura de como deve ser esse relacionamento. Mas vamos lá, Jesus não foi um líder de gabinete, mas sempre esteve entre os seus liderados e no meio da multidão. Ele comeu com os discípulos, conversou, ouviu os seus dramas e atendeu-os em suas necessidades. Esse deve ser o ideal. Esse é o ideal de uma liderança cristã. Essa é a postura do líder. Mas como eu acabei de dizer, citando inclusive exemplos da minha igreja, às vezes é difícil. Às vezes é difícil muito também por causa do liderado sem consciência. É um povo sem consciência que não sabe respeitar a liderança, que não sabe diferenciar a amizade no momento de amizade, no momento de liderança, e acaba constrangendo, desautorizando e causando problemas. E por isso muitas vezes alguns pastores se isolam. Não é o correto se isolar, mas nós também precisamos aprender a sermos liderados. Jesus não esperava que as pessoas fossem a ele, mas ele mesmo se dirigiu até elas com a finalidade de pregar o evangelho do reino. Lucas 13:22 diz: passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele, em cada momento da sua vida, estava pregando o evangelho. Ele estava preocupado que as pessoas ouvissem o evangelho, né? Nós, liderança, precisamos ter essa consciência, né? Nós, professores, por exemplo, meu pastor sempre cobra isso da gente. Está na sua classe lá, você percebeu quem é que está lá, quem é que faltou, né? Mesmo se não tiver feito a chamada, você já sabe quem é que está faltando. Você percebe quem são as pessoas da sua classe, quem são os seus liderados. Você percebe, você sabe, você sente falta deles.
Então essa preocupação, né, de uma liderança pautada no amor, segundo o modelo de Cristo, de estar preocupado com o bem-estar do outro. Uma liderança pautada na oração. Esse é um ponto importante, né? Jesus vivia em oração. Jesus orou e ensinou seus discípulos a orarem. Isso aqui é maravilhoso, né? Lucas 11, de 1 a 4 diz: de uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizer assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixa cair em tentação. É só uma parte do texto aqui, mas Jesus ensinando seus discípulos que o relacionamento com o Pai ele é imprescindível para a vida cristã e especialmente para o líder, né? Olha só o que a oração de Jesus ensina: Pai nosso, santificado seja o teu nome. O Pai é nosso, né? É de todos, não é só do líder, nem só do liderado. A busca pela santificação do nome de Deus, pela honra do nome de Deus, né? E o teu reino esteja presente, né? Que a tua vontade seja feita, tanto lá no céu como aqui na terra. Que o Senhor nos perdoe, porque nós temos a responsabilidade de perdoar, né? E não nos deixe cair em tentação, né? Essa é uma oração importante. E nós vemos aqui que Jesus orava e ensinou os seus discípulos a orar. Nós não podemos, como líderes, negligenciar o ensino às pessoas, o ensino a uma vida cristã equilibrada. Nós, especialmente que somos professores, nós temos uma responsabilidade enorme. Me lembro de uma frase do pastor Claudionor de Andrade que ele diz assim: nós, professores, somos hermeneutas dos nossos alunos. Nós, professores, somos exegetas dos nossos alunos. Nós, professores, somos apologetas dos nossos alunos. Nós somos pessoas que ensinamos a interpretar, ensinamos a aplicar, ensinamos a nos defender. Nós somos professores. Professores precisam fazer e ensinar a fazer. Ele orou no início e durante todo o seu ministério, né? Mateus 14, 23 diz: e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só, né? É importante que o líder tenha seu momento de particularidade. É importante. Eu sei que é difícil. Nos dias de hoje, com trabalho, com criança, em casa, é difícil. Mas você precisa ter o seu momento de reclusão. Faça isso no momento que as crianças estiverem dormindo. Faça isso no momento que não for de trabalho, mas é preciso ter, né? Meus devocionais são sempre pela manhã, né? E com algumas vezes no culto doméstico à noite, com as crianças e a esposa. Mas geralmente os nossos devocionais são pela manhã. Mas é bom se tivessem essa regularidade, manhã e noite, né? Porque à noite geralmente a gente está mais calmo, mais tranquilo, apesar de um certo cansaço, mas a gente está mais tranquilo porque não tem a ansiedade da hora do trabalho, né? Então é importante também, esse é um desafio que eu particularmente tenho, de aumentar o meu devocional com a família na parte da noite, porque a gente faz isso com mais certa tranquilidade. Orou durante uma noite inteira para escolher os que seriam os seus apóstolos. E naqueles dias retirou-se para o monte a orar, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os 12 discípulos, escolheu 12 dentre eles, os quais também chamou o nome de apóstolos, né? As decisões de Jesus foram depois de noites de oração. Isso é importante, líder. Não tome decisões relacionadas à sua vida e aos seus liderados, especialmente na igreja, né? Porque a gente fala desses princípios de liderança, a gente abrange isso no lar, no trabalho, enfim, em tudo. Especialmente na igreja, não tome decisões sem oração. Nós vamos escolher fulano e fulano para assumir determinados ministérios ou funções na igreja. Ore, né? Lembra da liderança de Paulo que nós estudamos na lição passada, que quando Paulo e Barnabé foram escolhidos, separados por Deus para o ministério, foram depois de oração. Primeiro Deus
ordenou que eles orassem para depois enviá-los. Jesus também orou antes de ser crucificado. Ele estava sempre orando. Um dos principais legados de Jesus como líder é, sem dúvida, a sua vida de oração, que deve ser imitada por aqueles que são chamados a atuar na liderança. É muito importante, né? Perdão, irmãos. É muito importante. Nós temos aqui três aspectos importantes da liderança de Jesus. O amor, né? O amor sacrificial, o amor que procura o bem do outro, né? O ensino dos seus liderados, né? Precisa estar preocupado com o ensino dos seus liderados e a vida de oração, né? Isso aqui é uma lição extraordinária. Tenho certeza que nós, como líderes, se nos dedicarmos ao Senhor, dentro desses três aspectos, pelo menos, nossa missão, nosso trabalho, nosso ministério será sem dúvida diferenciado. Uma advertência à liderança cristã. Outra marca da liderança de Jesus que deve ser observada pelos líderes da atualidade foi a sua descrição. Eita! Infelizmente, na atualidade, não são poucos os que têm entrado pelo caminho da busca por popularidade e têm se perdido e levado outros a se perderem também. Isso é um problema. É um problema. As pessoas que buscam popularidade, elas se expõem demais e isso é extremamente perigoso. Olha, com exceção de Jesus, toda e qualquer outra pessoa que pisar essa terra vai falhar. E quanto mais exposto essa pessoa for, eu não estou falando de ser transparente, de ser honesto, de ser correto. Estou falando da exposição exacerbada na mídia. Isso pode trazer problemas. Além de afetar grandemente a própria pessoa, há pessoas que se apegam a esses líderes e quando percebem, quando veem os seus vacilos, as suas quedas, elas também acabam desanimando. Então, a descrição é importante. O líder ser discreto, o líder ser equilibrado com a sua vida. Eu não estou falando que ele deva ser uma pessoa obscura. Não, ele precisa ser transparente, ter seus conselheiros, mas nas redes sociais, especialmente, essa ideia de popularidade é perigosíssima e precisa ser evitado. Jesus não buscou ser popular, mas sempre se manteve fiel à missão que recebeu do Pai. Importante fazer a missão. Ele sempre se afastava quando a multidão era muito grande, né? Ele percebia que ali as pessoas estavam perdendo o controle da situação, então ele não dava muito crédito aos gritos da multidão, ao excesso de pessoas. Jesus não tinha essa obsessão por números de pessoas que estavam perto dele. Ele sabia qual era a sua missão e ele não se preocupava se tinha 10, 5 ou 20 mil pessoas. Não fez marketing pessoal, mas investiu no bom nome. Como se vê no exemplo do cego de Jericó, que embora não tivesse condições de conhecer a sua face em virtude de sua deficiência visual, conhecia bem o seu nome, né? Jesus, filho de Davi. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, mas não Abraão, porque pessoas passam, mas o nome do Senhor permanece. O exemplo deixado por Jesus é de que o líder deve investir naquilo que realmente importa, isto é, num bom nome. Num bom nome, a ideia é de caráter, né? Tenha caráter, né? Seja uma pessoa decente. Nós estudamos na lição sobre Barnabé e as três virtudes de Barnabé é que ele era um homem de bem, né? Generoso e cheio do Espírito Santo. Um homem de bem, a ideia ali é um homem de caráter. Era reverenciado, respeitado porque era um homem de caráter. O líder não deve ter seus negócios de forma obscura, uma vida obscura, não. Transparente, não estou falando de busca de popularidade, de transparência, de honestidade, de ser correto, de fazer seus negócios, comprar, pagar, de não ter duas palavras, meias palavras, de seguir de fato, mesmo que com certos prejuízos, o sim, sim e não, não. Isso deve ser uma postura de um bom líder, um líder que teme a Deus. Muito bem, nossa conclusão nós chegamos então à nossa conclusão
E a nossa conclusão diz: nesta lição estudamos a respeito do modelo de liderança de Jesus. Vimos que Cristo teve uma vida de oração e que ele amou a todos. O Mestre é o maior e melhor líder de todos os tempos. Que venhamos seguir o seu exemplo, buscando amar e servir ao nosso próximo, vivendo para a glória de Deus, né? Ele é o maior, né? E nós, compreendendo que ele é o maior e melhor, devemos nos submeter e aprender com ele. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Até o ano que vem, né? Nós esperamos você. O EBD em Foco continua, né, fazendo esse trabalho especial para ajudar você na sua escola bíblica. Então, muito obrigado. Que o ano que vem seja abençoado, assim como foi o ano de 2022. E esperamos estarmos juntos, contribuindo uns com os outros para a nossa edificação pessoal e para o crescimento do reino. Paz e bem, até a próxima.